Hoje a gente vai ter um vídeo mais do que especial. Eu diria que vocês podem até achar que a gente está na TV a cabo, mas não. A gente vai mostrar coisas que eu só vi até hoje na TV a cabo, mas a gente está aqui em São Paulo, na Rede Forte, e eu estou com meu amigo Saulo. Saulo, o prazer é todo meu, muito obrigado por receber a gente aqui. E eu falo isso sabendo que você já recebeu equipe do Autosport e outras equipes de filmagem para mostrar alguns detalhes aí de procedimentos de retífica. E a gente está vindo aqui, o Saulo disponibilizou o espaço para a gente para mostrar tudo o que a gente quiser de retífica. Então, fico muito feliz com isso, muito orgulhoso de poder compartilhar isso com as pessoas que estão assistindo a gente. E queria que você começasse contando um pouquinho da história da Rede Forte. Na verdade, é prazer em primeiro em receber você aqui. Para nós é muito bacana ter vocês aqui para poder proporcionar, a gente mostrar a empresa, né? A Rede Forte, ela teve como origem, na verdade, a fabricação de máquinas. Tá. Essas máquinas que a gente vai ver durante o vídeo, elas foram fabricadas pelo meu avô, que nasceu na Áustria, em 1930. Ele veio para o Brasil depois da guerra, na década de 50. Aqui no Brasil ele se instalou como uma autorizada Bosch em ferramentaria e, consequentemente, na década de 70 e 80 ele abriu uma empresa que fabricava máquinas para retífica de motores. Então, depois disso, o meu pai, que era o genro dele na época, abriu a retífica com as máquinas que a indústria, a Mototeste na época, fabricava. E aí teve origem a retífica, que abriu em 1989. Né? Então a gente está hoje praticamente 30 anos no mercado. A gente começou, a Rede Forte, ela abriu praticamente em frente ao Autódromo de Interlagos. A gente ficou lá durante 3 anos, até 1992. E aí a gente mudou aqui para a Zona Sul, aqui mais próximo do aeroporto de Congonhas, próximo do Jabaquara, que a gente está aqui desde 1992. Então a gente está sempre preocupado em atender os clientes de forma honesta, correta, fazer o serviço mais bem feito possível, ter o ferramental adequado para proporcionar aos clientes um serviço bem executado, que diminua o risco do retorno. Eu acho que quando você é bem intencionado no que você faz a coisa seguindo as normas, as especificações, como manda o figurino, ter o pessoal treinado, o pessoal capacitado, ter o ferramental adequado, eu acho que lá na ponta o serviço ele sai de qualidade e todo mundo fica contente. Obviamente tem os percalços, né, tem os problemas do dia a dia, mas o importante é que a gente trabalha e tem a boa intenção para fazer o serviço perfeito, do jeito que a gente deseja, né, o que a gente quer. Legal. E lá em Interlagos vocês atenderam, eu conheço toda a história, tá? Eu estou pedindo para ele contar para vir das palavras dele. E lá em Interlagos vocês trabalhavam muito com os preparadores ali da época. São as histórias que a gente escuta, né? Eu estou desde novo aqui na retífica, né? Desde molecão, mas as histórias que a gente escuta são que na época tinha muitas competições em Interlagos, a Stock Car da época, cada equipe tinha que fazer o seu próprio motor, tinha várias oficinas mecânicas especializadas em motores de competição em Interlagos. E na época acho que eles levavam em retíficas mais longe, que existiam retíficas de qualidade mais longe do autódromo. E como na época abriu a Rede Forte, eles chamavam de uma retífica pequenininha lá em cima, leva lá no cara lá que abriu uma retífica próxima, né? Então automaticamente a gente foi atendendo essas oficinas de preparação. Que o nível de exigência muito maior, né? Muito maior do que para um serviço de rua, e a gente tem um exemplo. Hoje, se eu estou aqui, é por indicação do Franzoni. O Franzoni, que eu conheci o ano passado, a gente começou a trocar figurinhas, e ele uma hora falou assim: Tonela, você tem que ir na Rede Forte, você tem que conhecer o pessoal da Rede Forte. E a gente acabou vindo aqui, se conhecendo, e hoje a gente vai poder compartilhar muito com vocês. Fala do Copersucar pra gente. Essa história eu sempre conto. Através de uma oficina mecânica, o motor veio parar para a gente poder fazer usinagem, né? E aí a gente usinou o motor e o pessoal da oficina, que eu não me lembro agora quem que me recordo qual que foi a oficina, montou o motor, mas a gente leva como bagagem a gente ter feito a usinagem do motor. Não só desse, como das Stock Car, que na época o pessoal trabalha até hoje, o Silvinho, o Camilinho, o Ferreirinha trabalhava bastante, que eles atendiam o pessoal, Emerson Fittipaldi, que eles atendiam esse pessoal e, consequentemente, o motor vinha parar para nós, para a parte da usinagem. Né?
Bacana. Então a gente, consequentemente, por estarmos perto do autódromo, a gente acabou absorvendo bastante pessoas da área de preparação. Bastante conhecimento também, porque prestar serviço para essa parte de competição coloca o nível de exigência do que pode parecer uma usinagem simples num patamar muito mais alto. Exato. E cada preparador, na verdade, a gente tem que respeitar o que ele quer, porque o cara tem história, o cara tem anos de experiência, eles têm as receitas deles, então nós temos que respeitar, porque eles trazem para nós os motores de competição, eles mandam a cartilha do jeito que eles querem que a usinagem seja feita e a gente coloca isso em prática. Então eu acho que é bacana porque a gente costuma entender o ponto de vista de cada preparador e executar cada serviço de acordo com a exigência de cada um. Maravilha. Bom, a Rete Forte tem prestado todos os serviços de retífica e de usinagem para o quintal do Tonella. E a gente já fez o Ratoeira 66, a gente já fez o Fusca do Christian, a gente já fez o Fusca do João Paulo aqui. E eu tô aqui porque logo vocês vão acompanhar tal cuidado da Rete Forte e o motor do Quindim, que a gente vai fazer inclusive um upgrade de 1.300 para 1.600. Mas isso é uma coisa que daqui a um mês, mais ou menos, vocês vão acompanhar. Saulo, eu queria que você falasse de como que você recebe os serviços, porque eu, como oficina hoje, eu posso mandar o motor montado, da forma que eu mandei o do João Paulo, posso mandar o motor montado, eu posso mandar o motor desmontado, como eu mandei o do Patrício, do Ratoeira 66, eles vão avaliar peça por peça, e eles vão devolver tudo usinado do jeito que a gente pediu, foi assim comigo, e aí eu vou montar lá na oficina. Com um detalhe, o Saulo tem um estoque de peças enorme, não só da linha gasolina como da linha diesel, e muitas vezes ele fornece não só as bronzinas que vão na medida pra gente, que depende da usinagem de carcaça, aquele ajuste do mancal principal, ele já consegue fornecer tudo isso, comando de válvula, bomba de óleo, e no caso do motor do João Paulo, inclusive forneceu kit de camisa, kit de pistão. Mais do que isso, a Rete Forte retira os motores na nossa oficina e entrega as peças ou o motor se a gente quiser, tá certo? Isso você consegue estender isso, por exemplo, para uma pessoa física de fazer a retirada do motor? A gente trabalha da seguinte maneira, hein? Na Grande São Paulo a gente retira e entrega, não cobra nada. Tá. A gente tem motorista que faz o serviço de retirada e coleta, né? E não tem custo nenhum. E para as pessoas que moram fora do estado, acontece bastante o pessoal usar a transportadora para mandar as peças para cá. Então a gente já chegou a fazer motores em Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Nordeste. Brasil. Hoje em dia o custo de uma transportadora, se você for diluir pelo valor do serviço, não é tão significativo assim. Você manda via transportadora, o motor desmontado, sem caixota, a gente recebe, entrega, não tem problema. Claro que o custo da transportadora fica por conta do cliente. Claro. E a entrega com o nosso veículo próprio na Grande São Paulo não gera custo nenhum. Tá. Você pode mandar o motor desmontado, da mesma forma que a gente faz quando a gente desmonta o motor, avalia e manda as peças para ele, ou você pode mandar o motor montado, com total segurança, ele vai avaliar peça por peça, vai te passar o orçamento. Se você quiser, você recebe o motor desmontado para brincar em casa, tá? Igual a gente faz. Ou se você preferir, ele tem um espaço para montagem de motores da linha leve aqui. Ele pode mandar o motor montadinho para você e prontinho para ser instalado no seu carro. Seja Volkswagen refrigerado a ar, seja linha GM, Ford, qualquer motor da linha leve ou linha pesada. A linha pesada a gente vai mostrar mais a título de curiosidade, mas é um negócio fascinante que existe aqui na Rete Forte. A Bianca está mostrando agora um dos últimos motores que eles montaram aqui na seção de linha leve. A Rete Forte está há 30 anos no mercado de retificação de motores a ciclo Otto e ciclo diesel. Nós somos certificados anualmente pelo IQA, que é o Instituto da Qualidade Automotiva, que é um órgão pertencente tem ligação com o Inmetro. E anualmente o pessoal vem aqui fazer uma avaliação e pontuar nós. Então, para isso a gente precisa ter o ferramental todos aferidos, tem a data de validade de cada ferramental, passando a data de validade de um suco, de um paquímetro, um micrômetro, a gente precisa fazer a aferição, e aí é tudo controlado por uma pessoa responsável, que ele coloca numa planilha, tem a empresa que faz a aferição, ela manda um laudo, estipulando e detalhando cada equipamento que foi aferido. A gente também
credenciado pela MWM, que é um fabricante de motores a diesel, que eles usam nós como referência, como centro de reparo para motores pós-venda. Além disso, a gente é credenciado pela Yamaha, que é um fabricante de motores japonês, e Lombardini, que é um fabricante de motores a diesel também, que é sediado na Itália, e tem bastante motores deles no mercado, e eles usam a Ritford como centro de reparo da linha de motores fabricados por eles. Então a Ritford tem a preocupação sempre de oferecer um serviço de acordo, seguindo sempre as normas dos fabricantes. Na retífica nada é inventado, nada é chutado, é tudo baseado em informação técnica. Eu acho que a partir do momento que você executa um serviço baseado no que o fabricante nos informa, é fundamental para um serviço de qualidade. Então toda a máquina e todo o setor da empresa, o pessoal tem que seguir uma norma, que é da BNT, agora não me recordo o número, é NBR, você pode procurar na internet, tem uma especificação para retífica de motores, onde tem cada setor da retífica tem uma norma a ser seguida. A biela tem uma norma, o setor de bielas tem, o setor de bloco também tem, o setor de virabrequim também tem, como o setor de cabeçote, além do setor de montagem de motores. Então cada setor da empresa, o funcionário ele tem que estar preparado e ele tem que seguir a norma, que não somos nós que inventamos, nem eles, é uma norma feita pela BNT. Legal. A gente vê aqui, a primeira vez que eu vim aqui no Saulo, ele me deu um folhetinho que tinha todas as especificações do motor a ar. Você tem um banco de dados da onde você tira essa informação. Isso. Tem uma associação de retífica, né? A gente guarda bastante coisa no banco de dados nossos, mas nós também usamos o banco de dados da associação, que é uma associação de retífica de motores. Tem duas associações, uma do estado de São Paulo e uma associação que é um Conselho Nacional de Retíficas, que é a CONARE, que ela abrange o Brasil inteiro, e a gente tem acesso ao banco de dados dele, que a gente coloca o modelo do motor específico, o modelo do equipamento, do motor, e ele informa para nós praticamente todas as informações técnicas daquele motor, bloco, as folgas necessárias, a altura do bloco, rugosidade do cilindro, medida de mancal do bloco, as bielas, as folgas das buchas, e aí você tem uma lista enorme, que aí a gente olhando essas informações técnicas, a gente consegue confrontar com a atual situação do motor em questão, e aí a gente consegue orçar para o cliente o serviço que precisa ser feito para poder fazer com que o motor volte à sua originalidade. Saulo, você sabe que lá no quintal do Tonela a gente trabalha de uma forma praticamente artesanal na montagem do motor. Desmonta o motor, manda para o Saulo. Quando a gente vai montar, tudo dá certo, não somente no momento de gravar o vídeo ou na primeira partida. Quando a gente libera o carro, a gente tem certeza que esse motor vai durar por muitos anos e provavelmente por décadas, porque ele foi montado com o maior capricho possível, e mais do que isso, ele foi usinado dentro das tolerâncias mais precisas que foi possível o Saulo fazer aqui na retífica. Então a gente vai convidar vocês agora para uma volta aqui na Ritford. O Saulo vai ficar à vontade para apresentar tudo que ele tiver vontade de procedimento, de maquinário, para vocês entenderem que retífica não é uma coisa que a gente vai fazer uma vez por semana, uma vez por mês, e também não é nem uma vez por ano. É uma coisa que a gente tem que escolher muito bem como vai ser feito, para que você tenha um motor que dure aí por anos e talvez por décadas. Saulo, o que você pode apresentar para a gente agora? Vamos dar uma olhada na retífica? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Obrigado. Na verdade, isso aqui é um cabeçote a diesel, tá? Todo procedimento aqui da Ritford, a gente tem a obrigação de passar para o cliente se o cabeçote tem condições de retífica ou não. Tá? Nesse caso, ele está em processo de orçamento. A gente desmontou o cabeçote, tirou as molas dele, as argoelas, as válvulas, e a gente passa esse cabeçote nessa máquina com um processo de teste de estanqueidade. Tá? É o teste de trinca, para saber se o cabeçote está trincado internamente ou não. Os cabeçotes, quando durante o trabalho dele, eles trabalham com uma temperatura muito elevada, ou às vezes escapa uma mangueira, uma bomba de óleo está com problema, uma bomba d'água está com problema, superaquece, além de sofrer o empenamento na base, às vezes acontece de trincar o cabeçote. Tá? E para nós sabermos se ele está trincado ou não, a gente coloca esse cabeçote nessa máquina,
A gente fecha todas as saídas de água com essas borrachas aqui, Tá. coloca essa grade apertando com uma tampa de acrílico, né? A gente esquenta ele, a água fervendo entra nas galinhas de água e quando você pode colocar a mão que o cabeçote está quente, quando Ele já tá no atingir, teste. ele já está no teste. Tá. A temperatura dele ele está simulando como se ele estivesse funcionando. A temperatura dele está mais ou menos 90 graus. E aí você fecha a saída e você coloca uma pressão, com bastante pressão dentro. Simula o funcionamento normal do sistema de Exatamente. arrefecimento. Se tiver qualquer tipo de trinca interna, ele vai começar... Normalmente os cabeçotes trincados, você começa a perceber que ele começa a melejar, começa a pingar água na base da máquina. E a gente Legal. consegue identificar. E ele fica quanto tempo aqui? Normalmente ele fica o tempo de atingir a temperatura. Uma vez ele Tá. atingiu a temperatura e a gente E colocou a a pressão, ele já consegue informar se ele está trincado ou não. Tá, esse procedimento é feito antes de qualquer usinagem. Exatamente. Se o cabeçote estiver trincado, a gente para o processo por aí, informa o cliente Tá. e normalmente ele substitui por uma peça nova. Legal. Aí a gente evita o transtorno, porque se você não faz um teste desse, acontece às vezes de o cliente, você fazer todo o processo de retífica, todo o processo de usinagem, o cliente ele monta o cabeçote na máquina, ou no ônibus, ou no caminhão, enfim, no equipamento dele, e aí ele vai ter um problema lá de misturar óleo na água, água no óleo, vai dar um problema grande, e ele não vai saber o que aconteceu. É uma forma de evitar o transtorno e a mão de obra de o cliente montar uma peça inutilizada. Legal. Então aqui eles fazem todas as etapas possíveis para garantir não só a usinagem que eles vão fazer, mas como a peça Exatamente. fisicamente está íntegra. Não vai ter alguma coisa escondida ali que pode comprometer o uso no futuro. É isso aí. Essa máquina aqui é a máquina de plana de cabeçote. Tá. Todo cabeçote que é feito um reparo completo, a gente faz a planicidade da base, que é super importante para ter a base do cabeçote tem que estar 100% plana, consequentemente a base do bloco também tem que estar 100% plana, sem nenhum tipo de emperamento. Os parafusos, é super importante os parafusos do cabeçote serem novos, ou eles estarem em boas condições, não podem estar esticados, para que o torque seja feito da maneira correta e tenha a vedação das duas superfícies. A gente tendo uma vedação correta entre as duas superfícies com a junta de qualidade, dificilmente você vai ter algum tipo de problema nessa parte do motor. Legal. Normalmente o cabeçote ele empena, obviamente, o aquecimento. Se o veículo aquecer uma temperatura muito elevada, a tendência é que o empenamento seja muito grande. E o fabricante, todos os fabricantes do veículo, eles informam a tolerância que tem que nós possamos tirar do cabeçote. Qual que é o limite para misturar de material? É isso, varia muito de fabricante para fabricante. Normalmente os motores mais antigos, 1 milímetro a tolerância. Os motores AP, a linha GM, então partindo de uma experiência nossa aqui que o carro ele não sofreu um aquecimento muito elevado, ele teve um pequeno aquecimento, acendeu a luz no painel, queimou junta e o cliente parou o carro, ele empena mais ou menos de 1 a 2 décimos. Tá? Então, partindo desse princípio, a gente consegue planear o cabeçote 4, 5 vezes. Legal. Tá? Obviamente, se o carro atingiu uma temperatura muito elevada e o cliente persistiu no aquecimento até rasgar a junta, a temperatura chegar no limite, às vezes a gente pega o cabeçote aqui que ele empena 1 milímetro no primeiro problema que o motor teve. Então, você já acaba com a vida útil do cabeçote. Ou tem que descartar apenas, exatamente, na primeira retífica. A gente não vai conseguir apresentar todos os procedimentos na ordem que eles são feitos e na mesma peça, porque a gente não quer atrapalhar aqui a produção da empresa. Mas basicamente um cabeçote, primeiro ele passa pelo teste de estanqueidade ali para ver se tem alguma trinca. Depois ele já viria para cá ou primeiro faz alguma coisa na questão das séries de válvula? Então, a primeira coisa é o cabeçote chega, o pessoal abre a ordem de serviço lá na parte frontal,
a pina numera a peça com o código do cliente. Sim. E através disso o pessoal desmonta o cabeçote, faz a primeira limpeza, que a gente descarboniza, faz uma pré-lavagem, e depois a gente mede empeno para ver se ele está empenado, a altura, se ele já foi planeado anteriormente, para depois a gente ir para a etapa do teste de trinca, ver folga na guia de válvula, ver se o retentor de válvula está ruim ou não, a altura da válvula com relação à base. Então tem alguns testes, medições que o pessoal faz. Então, obviamente, se o cabeçote estiver condenado, a gente nem passa para a etapa seguinte. A gente já para ele, liga para o cliente e informa ele que a peça está inutilizável. Então, antes da estanqueidade, você vai medir a altura. Se ele já não tem altura para nada, a gente já condena a peça. Já condena. Bacana. A gente vai tentar mostrar aqui na Rede Forte os procedimentos que a gente nunca viu em lugar nenhum. E um deles é o rugosímetro. E o Saulo vai poder explicar um pouco melhor pra gente. Saulo, a gente está aqui com uma camisa de motor de Fusca, mas isso pode ser feito em qualquer motor. Não só como pode, como deve se fazer em todos os motores, né? Tá. Esse aqui é um aparelho de medição de rugosidade, né? Ele tem várias escalas que a gente pode fazer a medição, tá certo? Então, na verdade, a gente está... Todos os motores que entram na empresa, a gente tem um banco de dados interno que a gente tem as informações técnicas de todos os fabricantes. Então, por exemplo, do motor AA, o motor AR 1600, 1300, ele especifica para nós aqui todas as informações técnicas relacionadas à metrologia. Então, medida de cilindro, medida de pistão, medida de virabrequim, como também a rugosidade das camisas. A rugosidade é super importante para ter um controle de consumo de óleo lubrificante, também a temperatura do cilindro, porque o anel ele trabalha na camisa, então o fabricante do anel ele tem que passar para a retífica qual tipo de rugosidade é necessário para que o anel ele tenha uma vedação adequada na camisa e não tenha um consumo excessivo de óleo lubrificante. E esse ângulo também da marca de brunimento está determinado pelo fabricante. Exatamente, não só como a rugosidade, como o ângulo de brunimento também. Todos esses parâmetros vão fazer com que na primeira partida do motor, no começo do funcionamento da vida útil dele, o anel, conforme o pessoal da KS já explicou, ele vai criar aquele padrão de desgaste, ele vai girando e o motor vai ter o amaciamento perfeito e a vedação perfeita no cilindro. Às vezes você deixa o cilindro na medida perfeita e um pistão novo, e às vezes o cliente, às vezes o dono do carro, ele percebe um consumo de óleo acima do normal. E aí a gente vai fazer uma avaliação mais focada e a gente percebe que o ângulo do brunimento está errado e a rugosidade, a pedra de brunir que foi feita naquele determinado motor não era compatível com o que o fabricante solicitava. Então é super importante a retífica, eu sempre falo para todo mundo, a gente aqui obedece o que o fabricante nos informa. A gente tem clientes, a gente usa como exemplo também o Fábio Franzoni, que é um cliente nosso que tem os outros toques que correm Interlagos. Ele é uma pessoa muito técnica e ele passa muita informação para nós. Ele já tem um banco de dados dele, ele sabe o RA, a rugosidade dos cilindros, dos blocos de Opala dele, ele já sabe qual tipo de rugosidade é melhor para o carro de competição dele, que ele vai fazer. Porque ele coloca o motor dele em dinamômetro, ele sabe os ganhos que ele tem, ele sabe as perdas que ele tem. Então quando ele manda os motores dele para nós, ele já manda a lista pronta e a gente simplesmente executa o que ele solicita. Agora, para os clientes, por exemplo, que não têm conhecimento técnico, a gente tem que auxiliar usando o que o fabricante solicita e fazer o serviço de acordo com o que o fabricante pede. Bacana. Então o equipamento, o rugosímetro, ele serve tanto para você montar um motor na especificação original que o fabricante determinou, como fazer algumas experiências ou algumas modificações igual as que o Franzoni faz. Exatamente. Maravilha. O que a gente pode mostrar aqui? A gente vai poder fazer agora uma medição, né? A gente vai usar uma camisa de motor a ar, foi brunida, né? Então a gente vai fazer uma pré-medição, ou ainda tem um pouco de material para tirar na camisa, de 1 a 2 centésimos. Eventualmente, se tiver que trabalhar um pouco essa rugosidade, a gente tem material para poder trabalhar. Ela está na parte intermediária, então, do procedimento. Ela está na parte intermediária. Se eventualmente a rugosidade bater no que o fabricante pede, a gente só dá mais uma brunida para poder chegar na medida especificada pelo fabricante.
que nesse caso é 85,5, tá? E aí a gente consegue finalizar o serviço nessa camisa. O Luiz, que trabalha com a gente aqui há quase 30 anos, aqui, ele vai fazer a ligação do equipamento e ele vai fazer a medição do robozinho. Fazer a leitura. Como funciona? É magnético? É uma luz infravermelha, né? Tá. Coloca apoiar no cilindro e ele faz a leitura. Ele já está apoiado ali dentro na posição. Já está apoiado, você percebe que ele vai se deixar a pontinha, vai usar um espaço específico da camisa, tá. Vai fazer a leitura entre o ponto inicial até um ponto final. Ah, a pontinha está mexendo. Aí, na verdade, sai um pequeno relatório, né? E aí, através desse relatório, a gente vai confrontar com o que o fabricante solicita e aí a gente finaliza o serviço. Bacana. Quer dizer, esse é o padrão da Rede Forte. Vamos dizer, o bloco entrou aqui, ou a camisa entrou aqui, ela vai passar por esse procedimento antes de você fazer a montagem ali, ou antes de você entregar para o cliente, é isso aí. que é o nosso caso, que a gente gosta de montar. Exatamente. Bacana. E esse daqui, ele, pela tabela que você vê, ele está próximo do resultado? Esse aqui, o RA dele, vamos pegar aqui o resultado dele. Cadê o RZ? Ele está dando 10,4. Tá. Como o fabricante ele pede aqui de no máximo 8, a gente vai ter que mudar um pouco o polimento, usar esses 2 centésimos finais para finalizar, para a gente diminuir esse RZ aqui de 10,4 para no mínimo 8. Para 8. É nesse furinho, nessa bolinha que faz a leitura. Emite uma luz por aí, provavelmente ela capta de novo e consegue fazer a leitura a partir desse pontinho. Correto. Legal. Eu ouvi falar muito dessa máquina, mas eu nunca tive a oportunidade de ver pessoalmente. Saulo, explica pra gente o que essa máquina faz. Essa máquina é para testar trinca em virabrequim, a gente chama de teste Magnaflux. Tá. Ela fica presa entre os 2 eixos e esse é por um processo de imatização. Tá. Então ela imatiza a peça, certo? E obviamente se a peça tiver alguma fadiga, alguma microtrinca, depois de fazer esse processo com um produto específico e imatizando cada colo, a gente consegue, com uma luz, consegue identificar essa trinca. Tá. Se eventualmente tiver a trinca na peça, essa imatização vai fazer com que a trinca ela fique visível, e a gente inutilize a peça também para evitar que a gente monte o motor com virabrequim trincado. Qual virabrequim? É só virabrequim que você passa aqui? Aqui é só virabrequim, comando de válvula também a gente consegue. Comando de válvula. Consegue testar. Todos os motores ou só alguns específicos? Linha diesel 100%. 100%. Linha leve a gente costuma para os motores de preparação, os motores de alta performance. O índice de trinca em virabrequim linha gasolina é menor do que na linha diesel. Mas mesmo assim eu acho que é um processo que vale a pena, porque você, eventualmente, se o virabrequim estiver trincado, você evita de montar o virabrequim no motor. E ele está com problema. Esse virabrequim, você pode verificar lá que ele está trincado. Aproxima, Bianca, e mostra. Aproximar, você vai ver no colo central. Se você tivesse você desligar a luz e pegar na luz. Antes dele magnetizar a peça, isso aí não estava aparecendo? Não estava aparecendo. Aparece depois que você imatiza a peça. Aí você pode ver que esse no mancal central do virabrequim, se você conseguir focar mais nesse colo central, você vai ver aqui que vai aparecer uma trinca relativamente grande. E esse líquido que ele lava a peça é para salientar a trinca quando ela aparecer, né? São partículas, né, que você pode ver aqui, que a gente utiliza, mistura, faz uma solução e ajuda na penetração e, obviamente, quando você imatiza a peça, a trinca costuma aparecer, você consegue visualizar ela com a maior facilidade. O dono desse vira vai ficar triste por causa disso aqui. Ou feliz, né? A gente sempre usa as duas. É verdade. Triste porque ele vai ter que arcar com o custo de uma peça nova. Agora. E feliz por nós termos testado e ele ter evitado montar esse virabrequim no motor e possivelmente iria quebrar no meio. E ele ia gastar o dobro. Quebrar um bloco e poderia perder o motor de uma forma muito mais cara no futuro. Então, maravilha. O custo compensa. Justifica, né? Justifica. Saulo, aqui é a retífica do virabrequim. Exatamente, que é a máquina que a gente chama de fiscal de virabrequim. Da mesma maneira que os outros componentes fazem a medição tanto de mancal quanto de
0.50, para carros de rua 0.50 seria o limite. Obviamente, para carro de competição, o pessoal costuma utilizar standard ou no máximo 0.25. Aí 0.50 geralmente o pessoal de arrancada, o pessoal que corre com pedalados e marcas, o pessoal pode geralmente no máximo até com a medida 0.25. E essa máquina aqui, ela faz vira até do quê? As virabrequinhas, se não me engano, até 2 metros. Até 2 metros? A gente entra para linha Volvo, Scania, MWM, Iveco, então você consegue fazer tanto o virabrequim de um cilindrinho como até o virabrequim de grande porte. Quando a gente faz a BNT, ela tem algumas normas a serem executadas. Então, toda máquina tem a nomenclatura da norma vigente, e aí cada pessoa responsável pelo seu setor tem que seguir essa norma. A norma começa desde o momento da avaliação da peça até na conclusão do serviço. Então, quando o virabrequim chega no tipo, tem que ver inteiramente, para ver se o virabrequim não está inteirado, tem que ver a ponta do virabrequim de polia, a parte traseira do virabrequim onde vai o retentor, costuma criar um desgaste. E se você se preocupar só com o virabrequim, você esquecer de olhar por outras partes importantes da peça, você acaba tendo o virabrequim identificado, porém com desgaste na pista traseira que gera o vazamento. Então, a avaliação, como a gente estava conversando em outras áreas, toda peça precisa de uma avaliação voltada para ver se identifica algum defeito na peça como um todo para evitar possíveis transtornos. Então, às vezes o cliente, a pessoa pode trazer um virabrequim que é standard, mas ele é para 0.25. Você pode, seguindo as normas, detectar um desgaste excessivo em alguma parte que não é visual para a pessoa, que vai indicar um vazamento, e talvez tenha até que... Às vezes você pega um virabrequim que ele está bom dividido, mas ele está com a ponta onde vai a chaveta com o danificado. Então você precisa fazer um enchimento na ponta do virabrequim, fazer uma usinagem onde vai a chaveta, fazer um rasgo, você tem que encher a traseira do virabrequim, a lateral, às vezes, na linha GM, costuma gastar muito a lateral do encosto da mãozinha no virabrequim, e aí você, às vezes, tem que fazer um enchimento e uma usinagem para a folga axial ficar dentro do fabricante determina, ou às vezes, se o desgaste for pequeno, às vezes você encontra uma usina de mercado com a lateral sofredida, você não consegue ajustar. Legal. Saulo, uma dúvida que eu sempre tive. Ali ele está fazendo os mancais que apoiam o virabrequim no bloco, tá certo? Como que ele faz o mancal da biela? Que ele vai ficar girando. Ele vai deslocar aqui na máquina. Ele pode até fazer a filmagem depois. Ele desloca, o colo móvel se meter no colo móvel e fica e faz o efeito contrário. Nós temos as rodanas, as bolachas, as laterais da máquina, ele consegue deslocar de acordo com o colo da centro, ele praticamente tira de centro. Exatamente. Ele fica no centro ao colo deslocado que você quer fazer. Isso é centesimal ou milesimal também. Essa peça que segura o vira, então, ela deslocou por igual nas duas pontas. Exatamente. Ele precisa deslocar para deixar o relógio centrado, zeradinho, para retificar os dois colos de biela que ele vai retificar agora. Então ele está agora justamente fazendo esse processo de ajuste, ele gira a máquina a 360 graus e o ponteiro ele vai deslocando. Obviamente, se estiver deslocando, ainda não está centrado, não está 100% alinhado. Ele vai trabalhando de um lado e do outro, até o momento que ele gira a máquina a 360 graus e o ponteiro não pode mexer. Aí você tem a certeza que o centro está nivelado. E aí ele vai retificar o colo do virabrequim, não vai ter problema algum de retificar fora de centro, vamos dizer assim.
de biela, nesse caso uma biela de um motor Volkswagen em AP, né? Que a gente fez as medições do pino, o cliente está colocando um pistão novo, consequentemente com os pinos novos, e aí a gente fez a medição com o micrômetro medindo o pino e passando o suco para a bucha de biela do motor. A bucha foi trocada? A bucha a gente detectou desgaste, e aí essa biela que está na máquina, a gente instalou, prensou uma bucha nova, uma bucha da marca Metal Leve, que é de primeira linha. E aí a bucha ela vem semi-acabada. Ela vem com o diâmetro interno um pouquinho menor. Ela vem com o diâmetro interno um pouquinho menor, e aí a gente tem que regular a máquina para usinar a bucha de biela para deixar com uma folga entre o pino do pistão e a bucha de aproximadamente 2 centésimos, que é o ideal para ela trabalhar com a folga correta e não ter risco de travar, e também se você deixar com uma folga maior que isso, é perigoso também com aquela batida de pino que a gente fala, né? Então agora a máquina está reguladinha para a gente poder usinar. Além disso, tem toda a precisão para ficar paralelo o centro desse furo com o centro da... Exatamente, ele faz toda a medição antes de quando ele regula a máquina, ele já calcula o centro entre onde vai a bronzina e onde vai o pistão. E normalmente, esse ajuste que é feito no diâmetro externo, acaba tirando muito ou não? A gente também usa algumas tolerâncias. Quando o motor ele funde por falta de lubrificação, ele costuma, além de tirar material da bronzina, às vezes ele tira material da própria biela. E a gente geralmente costuma mexer no máximo 1/10. Porque se você pega uma biela que chegou a fundir e arrancou muito material, a gente retifica demais a biela, rebaixa demais ela, e consequentemente às vezes ela pode ficar deformada, e também o pistão vai ficar abaixo da base do bloco. Então a gente tem 5 décimos para que consiga retificar a biela, senão a gente condena e troca. Bom, agora ele vai mostrar fazendo numa biela de diesel, uma biela bem maior do que aquela que a gente está acostumado a ligar na oficina. Então, a gente está finalizando uma retífica do ferro da biela, ouro da biela que vai bronzina, 5 pm, 76 anos. Na linha diesel, às vezes a biela ela é automática, ela parou, ela chegou, teoricamente chegou na medida, ele vai conferir depois. Os motores a diesel, por exemplo, as tolerâncias de altura de pistão na hora da montagem variam muito de modelo para modelo, de marca para marca, e depende da aplicação também muda. Então, por exemplo, o motor, um ônibus urbano, uma linha Mercedes, você pega motores que trabalham com pistão com a tolerância entre 0,35 milímetros de altura do pistão com relação à base do bloco, até 70 centésimos, 7 décimos de milímetro. E aí o que acontece? A pessoa responsável pelo ajuste do motor, ela coloca o virabrequim, faz as folgas radiais, faz a folga axial, e depois ele pega a biela, monta no pistão, coloca as travas, os pinos, e monta e faz a medição da altura do pistão com relação à base do bloco. Se, por exemplo, o pistão ficou com 1 milímetro acima da base do bloco, sendo que a tolerância do fabricante é de 30 a 70, ele pede para o Gustavo, que é o responsável pelo setor de biela, trocar a bucha da biela, que sempre troca. Que é essa parte. Exatamente, essa parte. E o Gustavo ele usina a bucha fora de centro. Ou para baixo, ou para cima, para deslocar o pistão para baixo, ou para cima. Mas a bucha de biela também você tem que tomar cuidado. Quando a diferença é muito grande, você tem que tomar cuidado para não tirar demais, porque senão você deixa a bucha muito fina. Então ela gira. É perigoso ela trincar, porque a parede, a camada da bucha fica muito fina, é perigoso que no funcionamento do motor ela venha a trincar. Então a gente costuma rebaixar, deslocar no máximo de 2 a 3 décimos da bucha, que ela tem material para isso. E se precisar tirar mais que isso, a gente tem que rebaixar pelo ferro da biela. E aí o que acontece? Se a biela for fraturada, você não tem o que fazer. Você tem que achar alguma alternativa, ou colocando uma bucha com um externo maior para você trabalhar na bucha, ou você tem que rebaixar o ferro da biela. Se a biela for dentada e não for fraturada, a gente tem algumas ferramentas aqui que rebaixa a capa da biela. Para ela ficar um pouquinho menor. Explica para quem está assistindo o que é uma biela fraturada. Vamos pegar aqui uma biela fraturada. Essa aqui a gente está dando um exemplo de uma biela da série Mercedes, série 900.
que é uma biela quebrada na fábrica, tá? Você pode ver que, se você olhar a parte de apoio da capa junto com a parte de apoio da biela, ela é quebrada e ela só encaixa nessa biela. Se eventualmente você pegar essa capa de biela e for tentar colocar em uma outra biela, você não tem encaixe, consequentemente você não consegue. Retífica muito menos. Se eventualmente a gente precisar usinar, rebaixar uma biela desse modelo pelo ferro, por ser fraturado, nós não temos como deixar liso essa parte, porque a capa não vai casar e obviamente não vai dar o encosto necessário. E qual é o motivo dela ser feita dessa forma, fraturada? Segundo os fabricantes, é por segurança de deslocamento. Tá. Ele quebrando a biela na fábrica, ela vai ter um encaixe perfeito entre a capa e a biela. Tá. E durante o funcionamento do motor vai ter o risco de ter algum tipo de deslocamento da capa junto à biela ou de deslocamento é praticamente zero, e aí traz segurança ao motor. Então ela é feita como uma peça só. Isso aqui é um conjunto fechado fundido, e eles quebram. Exatamente, é quebrado na linha de produção para dar encaixe. Como você pode ver aqui, ela tem muitos relevos maiores, menores, e obviamente se você encaixar uma com a outra, lá dentro a chance de ter um deslocamento é muito pequena. Maravilha, obrigado, Saulo. O motor Mercedes, só que do modelo anterior, o modelo mais antigo, esse aqui é um Mercedes 366, que você já pode perceber que a biela não é quebrada, ela é dentada, com a intenção também de evitar o deslocamento, mas desta maneira possibilita a retífica usinar uma biela dessa maneira. Como? A gente tem algumas ferramentas, no caso essa fresa dentada, né? Que o desenho do dente foi feito sob medida para poder casar com o dente da biela. Então a gente tem uma máquina específica para rebaixar a biela. Então eventualmente, se o motor desse aqui tiver que rebaixar meio milímetro, 1 milímetro, e a gente não conseguir rebaixar totalmente a altura do pistão pela bucha da biela, a gente usa essa fresa, que aí a gente consegue rebaixar a capa. A gente tira material da capa da biela, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Esses dentinhos, eles vão comer exatamente aqui. Eles vão casar, exatamente. Você pode ver que eles vão casar o dente com a ranhura da biela, para ele fazer o fresamento, facear a capa e, consequentemente, uma vez faceada de maneira proporcional, os dois lados, obviamente, você rebaixa 2 décimos, um exemplo, a gente rebaixa 2 décimos, vai colocar a capa na biela, vai torquear, a gente vai perceber que o diâmetro interno da biela sem a bronzina vai ficar com um diâmetro menor. E aí a gente vai ter material para poder usinar e, consequentemente, o diâmetro vai ficar de acordo, porém a altura da biela vai ficar mais curta, deixando o pistão na altura que a gente deseja, né? Perfeito. E essa daqui, só para a gente finalizar o último tipo de encaixe? Essa é uma biela de Cummins, né? Foi feita de uma maneira diferente das demais. Ela é lisa, você consegue facear, não precisa nem ser dentado, você consegue facear com a ferramenta específica. E a Cummins fez um desenvolvimento da biela sem ser quebrada e também sem ser dentada. Ela fez uma biela lisa, porém ela fez um L na biela lateral, como se fosse um suporte para evitar que a capa não deslocar no sentido nem para um lado nem para o outro. Maravilha. Então a gente está vendo motores a combustão com diferentes tipos de engenharia aplicada. Saulo, e esse bloco aqui? Esse bloco aqui é um projeto especial de um cliente nosso que mexe com motores de alta performance. Esse motor aqui é um Renault. Ele fez o dono do veículo, junto com a oficina em questão, fez um desenvolvimento do motor com uma performance, com uma potência elevada. E nesse caso a gente está fazendo alguns serviços para poder atender a exigência do cliente e o investimento de peça que ele está aplicando nesse motor. Legal. Então nesse motor ele está colocando pistões forjados, que tem um custo muito elevado, e a gente está usinando cilindros com relação aos pistões forjados que ele trouxe com a placa de torque. A placa de torque é uma simulação como se o cabeçote estivesse torqueado no motor. Então é importante que o material seja similar, é importante que a espessura, a altura da placa seja importante, por isso que ele colocou esses guias aqui para justamente o parafuso ele pegar na rosca do bloco, simulando a profundidade original. Uma vez torqueado, a gente faz o processo de usinagem, a gente usina, e depois a gente faz aquele último ajuste que seria o brunimento e a conferência da rugosidade e a folga do pistão.
com a placa de torque apertada no torque do cabeçote. Exatamente, porque deforma. Se a gente pegar um bloco original, a gente faz a retífica do cilindro, deixa com uma folga específica, por exemplo, de 4 centésimos. Se você pegar o cabeçote e torquear e você medir ele ao contrário, por baixo, você vai perceber que ele vai ter uma torção no cilindro e uma diferença centesimal de ovalização no cilindro. Então, você usinando ele com a placa, as oficinas que costumam fazer essa solicitação para nós, eles afirmam que uma vez o cilindro usinado com a placa de torque, com os parafusos, as alturas originais do veículo, conforme a gente tinha conversado, uma vez você coloca o cabeçote na hora da montagem, a deformação que tiver na hora da montagem já vai ter sido corrigida com a placa de torque na hora da usinagem. Legal, então o serviço fica muito mais preciso. O cilindro fica menos ovalizado, ele fica mais alinhado, ele fica com um menor risco de ovalização na montagem. O Franzoni, eu sei que todos que ele manda fazer, ele manda fazer com a placa, né? Tanto é que a gente do Opala, a gente tem a placa, ele também acho que tem uma Laritai já torqueada às vezes, ele é um cliente exigente, que eu acho que é super importante as pessoas terem essa preocupação, tanto com medição, usar a placa de torque. Eu acho que são esses pequenos detalhes, são essas pequenas diferenças que fazem um ganho maior na potência do motor. E quem quiser trazer um motor fechado aqui, ou o bloco, e quiser que você faça o brunimento com a placa de torque, você tem Pro Opala, Pro AP? A gente tem Pro AP para a linha GM, para Pro Opala 6 cilindros, Pro Opala 4 cilindros a gente tem. E para os carros, para um projeto mais específico, nós temos as pessoas que fazem a placa, a pessoa pode pedir para fabricar a placa de torque sob medida para aquele tipo de projeto. Maravilha. Saulo, explica pra gente que máquina que é essa. Essa é uma máquina para balancear conjuntos rotativos, né, que no caso seria o virabrequim, volante, pulley e o platô. No momento agora a gente não tem nenhum eixo para balancear, mas a gente colocou um virabrequim aqui para simular um virabrequim no início do balanceamento. Essa máquina aqui ela faz o balanceamento de motores 4 cilindros em linha e 6 cilindros em linha, não precisando colocar os pistões nem as bielas, desde que as bielas estejam no mesmo peso e desde que os pistões também estejam no mesmo peso. Primeiro a gente faz o balanceamento, pré-balanceamento só com o virabrequim. A gente aumenta a rotação, 1000 RPM, 2000, 3000 RPM. E depois, quando o eixo estiver totalmente balanceado, a gente coloca o volante, a polia e o platô. E aí a gente finaliza o balanceamento do conjunto rotativo. Para motores 6 cilindros V6 e V8, nós não temos o dispositivo no momento. E aí o pessoal precisa fazer o contrapeso, ter os pistões e as bielas junto com o processo de balanceamento para que ele fica totalmente balanceado. Legal. O Saulo esclareceu uma dúvida que eu tinha e eu nunca tinha visto a máquina. No virabrequim de 4 cilindros, que pode ser 4 cilindros em linha, 6 cilindros em linha também, ou do Fusca, ele, pela própria posição dos contrapesos, independente do peso do design do virabrequim, como ele tem 2 deslocados para um lado e 2 180 graus deslocados para o outro, apesar de ser uma peça, vamos dizer, assimétrica, ele é completamente um contrapeso no outro. É isso. Então você não precisa montar uma massa, um contrapeso aqui para gerar massa alternativa, que precisa ser montado no caso do V6 ou do V8. Tá? Então, no caso do 4 cilindros em linha, isso eu não sabia, ou dos 6 cilindros em linha, os contrapesos eles se anulam. Então, provavelmente, quando você coloca na máquina, você vai fazer com que os contrapesos fiquem iguais. E se não tiver igual, ele vai mostrar qual o contrapeso e qual posição está fora, e aí a gente vai tirar material do ponto detectado na máquina, 5 gramas, 3 gramas, 10 gramas, para a gente poder equalizar o peso se eventualmente tiver algum contrapeso que tiver com peso fora do especificado. Claro, não adianta nada você mandar fazer esse serviço no virabrequim, porque isso aqui é feito por padrão em algum motor ou não? É só performance? Normalmente performance. Normalmente o virabrequim ele já é balanceado de fábrica, né? Você pode ver esses furos que o virabrequim tem, são furos na fábrica justamente para prefeito de balanceamento. Obviamente, se esse virabrequim a gente substitui o volante do motor
substitui a embreagem do motor ou a própria correia, é sempre bom colocar na máquina. Eventualmente, se tiver alguma diferença de alguns gramas, a gente consegue acertar aqui. Normalmente, se você pegar um virabrequim original e colocar o mesmo conjunto que está usando em fábrica, existe às vezes a possibilidade de você trocar a embreagem e dar uma diferença no balanceamento. Mas há de muita coisa? Normalmente são poucas gramas. Tá. Um detalhe, isso daqui é um serviço refinado, de precisão e visando performance. Não adianta nada a pessoa fazer, isso daqui é praticamente a finalização do balanceamento do motor. Antes de você se preocupar com isso, não que isso seja menos importante, mas bielas têm que estar exatamente com o mesmo peso, pistões, pinos de pistões, os 4 conjuntos têm que estar iguais, ou se for o caso nos 6 cilindros, os 6 conjuntos têm que estar iguais. Os 6 conjuntos estando iguais, o Saulo com certeza vai se encarregar de deixar o teu virabrequim dentro da perfeição no balanceamento. É isso aí. Bacana, gostei muito de ver essa daqui, Saulo. Legal. Bom, incrivelmente a Retforte tem um dinamômetro para testar os motores. Saulo, que motores que vocês testam aqui? A gente consegue testar motores, normalmente a gente testa os motores a diesel, né? Tá. Até 300 HP. E obviamente não são todos os motores que a gente testa, né? Alguns clientes, principalmente fora do estado, eles solicitam devido à segurança, né? Para o motor não ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, o motor sendo testado, já vendo qualquer tipo de vazamento, sanado o problema por aqui, é muito mais confiável, né? Legal. Infelizmente hoje não tem nenhum para o teste, mas da primeira vez que a gente veio, eu lembro que tinha um todo montado aqui que ia ser... Tem do motor marítimo. Que ia ser testado. Então aqui tem uma sala estruturada, né? Tá. A acústica, tem a talha, tem a saída de escapamento, tem a entrada e a saída de ar. E aí o rapaz que faz o teste, ele fica do lado de fora, faz a aceleração, faz todo o procedimento. Vamos fazer um apelo para o Saulo nos comentários do vídeo aqui. Próximo motor que ele for colocar no dinamômetro, você vai colocar um vídeo no Instagram da Retforte. Com todo prazer. O link do Instagram da Retforte está aqui para vocês começarem a seguir, porque vai ter muita coisa legal ali. Bom, aqui é a parte de montagem de motores diesel, né, Saulo? Aqui é uma área onde a gente monta os motores diesel, né? São 3 áreas, aí Sim. Cada funcionário responsável pela montagem ele fica no seu setor. Da mesma maneira ele segue as normas da ABNT, onde cada setor e cada tipo de serviço ele tem que seguir as regras. E além o bloco chega por cima, pelo jeito, né? O bloco a gente usa a talha, né? Tá. Você consegue ver no vídeo, a gente tem a talha que a gente costuma usar para poder levantar os motores pesados, porque facilita o trabalho. Obviamente o funcionário também não se expõe a nenhum risco de se machucar. Esse motor em particular é do quê? Esse motor é um motor Mercedes, série 457, que é aplicado na linha urbana, ônibus urbano. Tá. Então ele está fazendo um reparo completo, está trocando os kits, pistões, anéis, buzinas, juntas, as unidades injetoras foram revisadas. Compressor também foi revisado. O comando de válvula é novo, porque esse motor teve um problema de comer o ressalto do comando. Foi aquele comando que você tinha me mostrado lá? O comando daquele modelo lá. Não é exatamente daquele lá, mas é o mesmo motor. E os cabeçotes foram retificados, bielas, o bloco foi feito o alinhamento de mancal, foi trocada a bucha do comando. Foi feito, esse motor está sendo feito um reparo completo. Uma montagem dessa demora quanto tempo? Normalmente de 2 a 3 dias. Uma vez as peças todas disponíveis na hora da montagem, de 2 a 3 dias você termina. Esse ele precisou fazer aquele ajuste na biela que você explicou para gente. Exatamente. Esse motor ele precisou rebaixar e aí é o que a gente conversou anteriormente. Ele faz a pré-medição da altura do pistão, passa para o setor de biela a altura que está tendo e a pessoa responsável pela biela rebaixa a biela para o pistão ficar na altura certa. Bacana. Da primeira vez que a gente veio aqui, o Saulo levou a gente para fazer um tour pela Retforte. E a gente está tentando dar a mesma experiência para vocês que estão assistindo o vídeo agora. E um dos lugares que ele levou que mais nos impressionou, apesar de não ser a nossa praia, a gente mexer com motor de Fusca e tudo mais, foi a parte do diesel. Primeiro pelo tamanho e segundo pelo ferramental que eles têm. E aqui é a parte de bomba injetora, né? Aqui é a parte de injeção diesel, né? Tá. Para os motores antigos que são aplicados ainda com bombas injetoras mecânicas, a gente tem essa máquina aqui que a gente desmonta a bomba, verifica quais componentes da bomba estão com desgaste, quais componentes estão com problema.
Aí a gente, uma vez montada a bomba injetora, a gente coloca nessa máquina aqui para poder fazer a regulagem da bomba. Tá. Bomba mecânica. Ali é para fazer a parte teste de unidade injetora, que são os motores mais recentes, os motores mais modernos da linha diesel usam unidades injetoras. Então a gente tem teste de CANBOX, que a gente testa a unidade, para ver se está de acordo com o que o fabricante especifica. Essa última máquina aqui é uma máquina que a gente utiliza aqui para testar bico injetor. Os bicos eletrônicos hoje também a gente tem um computador lá no canto, que a gente digita o número do bico e a máquina ela faz a leitura e confronta novamente com o que o fabricante determina, e ele nos informa se o bico ele pulveriza o combustível com a pressão correta, com a quantidade correta e com o tempo correto. E aí, caso contrário, se tiver com algum problema, a gente tem que desmontar o bico, verificar qual peça está com defeito, substitui e regula o bico nessa máquina. Então é bico eletrônico, unidade eletrônica e bomba injetora mecânica. Maravilha. Bom, Saulo, eu quero te agradecer pelo tour que a gente fez hoje na Rede Forte. A gente ficou muito feliz. O Saulo estava preocupado que talvez a gente não tivesse conseguido mostrar tudo, mas eu falei que o público é bastante interativo, então a gente abre o espaço dos comentários aí. Se a gente não mostrou um procedimento que você gostaria de ver sendo feito na íntegra, a gente pode voltar aqui? Com certeza. Tá bom, é só deixar aqui nos comentários. E mais do que isso, você já assumiu um compromisso, o primeiro motor que ligar no dinamômetro vai estar no teu Instagram, o pessoal vai te seguir no Instagram a partir de agora, quem não estiver seguindo ainda, e vocês vão ter muitas novidades em breve. Saulo, te agradeço a recepção, agradeço o serviço que você vem feito aí para o quintal do Tonela, para todos os nossos motores desde do começo do ano. E caso você tenha um motor, você pode fazer exatamente da forma que a gente faz. Ele manda o motorista na Grande São Paulo para retirar o motor fechado ou as peças e te devolve as peças usinadas, ou se você não quiser ter trabalho nenhum, com toda a confiança e garantia da Rede Forte, você consegue mandar teu motor montado e receber o teu motor montadinho, retificado e com garantia. É isso aí. Certo, Saulo? Muito obrigado. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Se vocês gostaram, deixem um joinha e comentem o que vocês ainda querem ver de serviço de usinagem aqui dentro da Rede Forte. Valeu, Saulo. Obrigado.